A nossa convidada de hoje da rubrica Entrevistas do Jornal Imediato é a doutora Helena Tavares, a nova juiz-presidente da comarca do Porto Oeste. Está instalada num gabinete no Tribunal de Penafiel e acedeu a conversar um bocadinho connosco para nos falar deste projeto, desta oportunidade que surgiu na vida dela e que agarrou, e também do estado da justiça aqui na região, deste modelo de organização que se vive nos tribunais, dos problemas da justiça aqui na região. Doutora Helena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Seja bem-vinda a esta nova função. Dizia-me há pouco que já tem uma experiência de 25 anos na justiça, que já trabalha nesta área há 25 anos e que lhe apareceu esta oportunidade e que agora está aqui a liderar como juiz-presidente o Tribunal da Comarca de Porto Oeste. Muito boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade, também para me dar a conhecer aqui nestas minhas novas funções como juiz-presidente da Comarca de Porto Oeste. Pronto, a questão aqui tem a ver com... a minha ideia é manter a continuidade do que tem vindo a ser feito. A figura do juiz-presidente a ideia é criar uma ponte do tribunal para a sociedade, portanto, de certa forma permitir que as pessoas vejam o tribunal como um sítio onde podem recorrer para resolver os seus litígios, portanto, e a ideia mesmo é manter a continuidade que tem vindo a ser feito. Falamos um bocadinho deste modelo de organização judiciária. Este adequa-se à realidade da nossa região, tendo em conta que também recentemente o Tribunal de Instrução Criminal saiu de Marco de Canaveses para Penafiel. Isto foi uma mais-valia para os serviços judiciários? Eu acho que sim, portanto, a questão aqui, o TIC, isto é sede da comarca, Penafiel, em que temos que ver que a investigação, portanto, o DIAP, existem nos 8 núcleos da comarca, mas tem a ver com a criminalidade mais leve. Portanto, em Penafiel estava inicialmente sediada a secção da criminalidade violenta e altamente organizada, portanto, os crimes, o chamado criminalidade mais grave, e em Paredes também estava a criminalidade económica ou financeira. Portanto, a ideia foi juntar, criar tudo, levar tudo aqui para a sede da comarca e, de certa forma, o TIC entrou nessa leva, ou seja, a ideia era evitar a dispersão dos processos pela comarca e juntar tudo no mesmo sítio. Primeiro, porque é a sede da comarca, e, portanto, acho que é onde existem mais meios e onde pode ser prestado um serviço melhor. E depois, para evitar, aliás, pelas estatísticas, os atos judiciais no âmbito da instrução criminal aumentaram desde que foi instalado aqui em Penafiel, portanto, foi transferido o TIC aqui para Penafiel. Isto porque tornou-se muito mais fácil a questão da validação das escutas, a questão dos interrogatórios, qualquer ato jurisdicional que é necessário na altura do inquérito intervir o juiz. Portanto, o facto de estar tudo junto, portanto, as secções do DIAP mais importantes, digamos, mais relevantes daquilo que eu disse da criminalidade violenta e altamente organizada e o crime económico ou financeiro, que também estava em Paredes, tem toda a lógica de estar junto com o Tribunal de Instrução Criminal, evitando-se que os processos, que normalmente estes processos são complexos, bastante elevados, intervêm bastantes arguidos, têm inúmeros documentos, e, portanto, evitar, primeiro, o trânsito, que era um problema que tinha que se andar com os processos de núcleo para núcleo. Portanto, fica tudo concentrado aqui. Isso tem-se verificado, este aumento de processos de pendências cíveis e criminais? Não, o que eu disse foi o seguinte: acho que é mais fácil agora trabalhar os processos porque não têm que ser deslocados, portanto, se calhar há determinadas coisas que facilmente se podem fazer. Agora, a questão da pendência, eu acho que a pendência a nível civil e criminal
tem vindo a haver um decréscimo dessa pendência. De 2019 para 2020 entraram, por exemplo, menos processos em quase todas as jurisdições, mas eu acho que isto também teve a ver com a entrada dos processos com a questão da pandemia. Portanto, os prazos ficaram suspensos de março até junho, só andavam os processos urgentes, fez-se muito menos diligências. Portanto, também seguramente houve menos atividade a nível da advocacia, portanto, o que implicou também menos entradas, à exceção da jurisdição tutelar, que isto tem a ver, eu acho que, portanto, os processos entrados em 2019 e 2020 foi quase igual nesta área. Isto também tem a ver com a pandemia, porque as pessoas estão mais juntas, estão mais, os conflitos agudizam-se a nível dos menores, de divórcios, pronto, isto é uma área um bocadinho mais complicada e que veio sofrer com a questão da pandemia, por facto das pessoas estarem mais juntas, mas já estamos a viver exatamente a mesma coisa. Continuamos, neste momento foram determinados a suspensão dos prazos, para já ainda não se sabe até quando, e portanto, agora, também acho que, e aquilo que me estava a falar há pouco, tem havido um decréscimo e a produtividade é patente, pelos dados que me foram dados e que eu analisei relativamente a 2018 até 2020, a taxa de resolução, que é a diferença entre os processos entrados e findos, é bastante equilibrada, tem havido, portanto, consegue-se quase acabar tantos processos como aqueles que entram. Portanto, apesar de todas estas vicissitudes, designadamente que vivemos, da pandemia, com muito esforço dos magistrados e dos funcionários, pronto, conseguiu-se, acho que conseguimos dados bons. E em termos de conclusão dos processos, esta tramitação processual está dentro da média nacional? Sim, da sim. região? E eu é o que lhe digo, a comarca de Porto Oeste é uma comarca, e pelos dados que eu analisei a nível nacional, é uma comarca que está das primeiras mais bem cotadas a nível de conclusão de processos, taxa de resolução, de produtividade. Pronto, acho que isto implica um esforço de todos, não significa que os outros são piores ou que os outros são melhores, há várias vicissitudes que levam a que isto aconteça, mas a verdade é que isto é uma comarca que eu acho que funciona bem, não obstante aquilo que eu lhe disse, de haver muita falha dos recursos humanos, essencialmente a nível de funcionários. Tem noção de quantos funcionários faltam aqui nesta comarca? O que seria desejável? Não sei, o quadro está à volta dos 250, mas não está completo. Não lhe sei dizer ao certo quantos funcionários faltam, porque depois há baixas, depois há licenças de maternidade, e não há ninguém para comatar. Pronto, e com esta questão, por exemplo, houve secções inteiras, com esta altura do Covid, com a questão da pandemia, que no outro dia estava penso que terá sido em Lousada, uma secção inteira que ficou de quarentena, porque um funcionário acho que ficou doente, e a ideia que eu tenho também, tanto da minha chegada aqui, isto foi uma comarca muito, portanto, com casos bastante elevados de Covid, e o Tribunal não foi exceção. O Tribunal de Penafiel aqui teve bastante, pelo menos ali o núcleo, a área da jurisdição de trabalho, pronto, houve ali uns reveses durante alguns tempos, porque as pessoas estavam isoladas, houve alguns casos mesmo de contágio que as pessoas tiveram que deixar de trabalhar. Além dos funcionários, temos aqui alguns problemas também a nível de estado dos edifícios. Há muitas reclamações que os edifícios não têm a qualidade e condições para acolher os serviços. Há alguma coisa prevista neste sentido para este ano? Algum investimento? Havia obras previstas para o Tribunal de Paredes que, entretanto, também não se desenrolaram. Está alguma coisa previsto em termos de intervenções para este ano? É sim, como eu lhe disse, a nossa intervenção a nível de obras é mínima,
porque tudo passa pelo ICFES. Portanto, é um instituto de gestão financeira que determina, que aprova as obras, que mediante as necessidades que obviamente lhe são comunicadas pelos órgãos de gestão da comarca, e que nós nunca deixamos, estamos sempre a insistir. Já vieram várias vezes, já tivemos várias visitas, várias vezes levantar as necessidades da comarca. No relatório anual é sempre reforçada todos os problemas que atingem a comarca. Há um item próprio em que é dito os problemas, com fotografias, portanto, e com a descrição de todos os problemas, designadamente dos edifícios. O problema é que, mais uma vez, não há dinheiro neste momento. Isto tudo foi adiado por causa da pandemia. Havia obras que estavam prometidas e que foram adiadas porque continua a não haver dinheiro. Por exemplo, Amarante era um tribunal que precisava de um telhado com urgência. Começaram agora a obra. Passos de Ferreira urgentemente precisa de um telhado novo, que aquilo é fibrocimento com amianto, portanto precisa já para não falar, precisa de mais, mas estou a falar só das questões mesmo urgentes. Um arco igual, está também a precisar de um telhado novo. Isto mesmo o que é básico, porque depois, já para não falar que precisamos de espaço. Penafiel já estava projetada, por visto, uma obra para aqui, porque precisamos de por exemplo, um problema grave na comarca é a falta do arquivo. Não temos espaço para pôr nem processos, nem os objetos apreendidos. Haveria a hipótese, até em Passos de Ferreira, na parte de baixo, até criar aí o arquivo central de toda a comarca e deslocar o arquivo de Passos e aí até fazer outra secção. Portanto, poderia ser uma hipótese, só que estamos sempre dependentes de terceiros do Estado pronto, estamos sempre a pedinchar, sempre a insistir, sempre a mandar mails, sempre... mas vão-nos prometendo. Penafiel tem uma obra prevista, ainda não está aprovada, mas pronto, já houve o projeto feito, são precisas mais salas de audiências, é preciso criar, não temos salas de testemunhas. Agora, o tempo que vivemos não ajuda em nada esta realização das obras, e nós vamos insistir porque vai cair tudo em saco roto. Portanto, vão dizer que não há dinheiro, que não vamos deixar de insistir por causa disso. E o meu papel também será um bocadinho tentar e não desistir, e espero, pelo menos o meu, estarei aqui 3 anos e, portanto, espero que até lá esta pandemia passe e as coisas melhorem, e não vou deixar de insistir para que se façam as obras. Agora, se dependesse de nós enquanto órgão de gestão, já estariam feitas seguramente. Vivemos aqui uma fase de pandemia, já falámos nela 2 ou 3 vezes. Que implicações é que isto tem tido ao nível da dinâmica de trabalho, quer dos magistrados, quer dos funcionários judiciais? Portanto, isto tudo veio parar um bocadinho a justiça, porque a suspensão dos prazos, a necessidade de manter o distanciamento entre as partes, implicou que muitos julgamentos não conseguissem ser feitos, mas a questão também, nós tentamos resolver essa questão, conseguimos, por exemplo, em Penafiel, duas, com a ajuda da Câmara, 2 salas extra fora do tribunal. Temos o estabelecimento, a sala anexa ao estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Portanto, tentamos gerir isto de forma a que as coisas não deixem de ser feitas. Relativamente foram criadas, não sei se tem conhecimento disso, mas agora há a possibilidade de fazer muitas diligências através do WebEx, portanto através de plataformas informáticas, só que isso só dá para determinados tipos de diligências e muitas vezes não funciona, não se consegue a ligação, depois as partes, advogados que não têm meios para conseguir esse acesso, a questão das testemunhas serem ouvidas muitas vezes, não se consegue realizar a diligência, até porque não existem as melhores condições para isso ser feito. Muitas vezes não se sabe onde está a testemunha, portanto também fazer um julgamento nessas condições
as condições de segurança que se exige num julgamento para nível de produção de prova não se conseguem, portanto muitas vezes acabam por não ser feitas, embora se vá conseguindo. Por exemplo, estou a pensar a nível de trabalho, as audiências de parte são diligências curtas que se conseguem fazer através dessas plataformas e têm vindo a ser feitas pelos meus colegas, é o conhecimento que eu tenho tido. Agora, tudo isto acaba por ter implicações, porque o ritmo é muito mais lento, os julgamentos que não são urgentes nesta fase acabam por ficar um bocado parados, a suspensão dos prazos leva a que os processos, por exemplo, se está um prazo para contestar, está parado, não conta, portanto o processo não anda, está tudo um bocadinho assim em stand-by. Por exemplo, também na questão de trabalho, por exemplo, as juntas médicas agora que eram feitas no hospital, recebemos a informação que eles o INL não nomeia nenhum perito por causa desta questão da pandemia e porque há muitos médicos que foram afetos a tentar resolver, a prestar cuidados médicos até nesta frente Covid e, portanto, as juntas neste momento também não são a ser feitas. Não obstante estarmos em causa processos urgentes, os processos não conseguem andar para a frente porque ficam dependentes daquele exame médico que tem que ser realizado. Isto, além disto, houve outras implicações, mesmo a nível de funcionários e para tentar se manter o distanciamento social à jornada contínua, ao teletrabalho, vai-se tentando fazer aqui uma ginástica de fazer uma gestão, uns vão para casa, outros trabalham em casa, só que isto depois também teve um problema de arranjar computadores, meios para as pessoas poderem trabalhar em casa, porque ninguém é obrigado a ter um computador, porque tem os computadores no tribunal, e portanto isto foi uma ginástica também para conseguimos, neste momento as pessoas não deixam de estar a conseguir trabalhar, mas isto foi muita pressão também para conseguirmos os computadores para esse efeito. Agora, lá está, esperemos que isto, a breve trecho, seja minimizado com a retoma dos prazos e os números estarem a baixar, poder voltar-se a tentar uma vida normal no sentido dos tribunais começarem a fazer mais diligências, os processos voltarem a ter um andamento normal e tentarmos voltar a uma realidade normal. Muito bem, doutora Helena, muito obrigada e boa sorte. Muito obrigada. Tivemos connosco a doutora Helena Tavares, a juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Porto Oeste, assumiu este cargo agora em janeiro de 2021, que é uma função que vai desempenhar durante 3 anos. Esteve a conversar um pouco connosco sobre o estado da justiça aqui na região.